Leitura diária, Deuteronômio. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás de campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros e os teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu, sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra e generosa. Nesta terra que o Eterno, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a alma das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno para os guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Contudo, se não obedeceres à palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, amaldiçoado serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito os filhos do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e amaldiçoado ao saíres. O Senhor mandará sobre ti as maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído, sofras repentina ruína, por causa da malignidade das tuas ações, pelas quais me abandonaste. O Senhor te encherá de doenças até bani-los da boa terra que estavas entrando para dela tomar posse. O Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os fecharão até que morram. O céu sobre a tua cabeça tornará como bronze, o chão debaixo dos teus pés como ferro. E Yahvé transformará a chuva da terra em cinza e pó, que descerá do céu sobre ti, até que fiques completamente em ruínas. O Senhor fará com que sejas derrotado pelos adversários. Sairás contra eles por um caminho, mas por 7 caminhos fugirás deles, e serás motivo de horror para todos os filhos da terra. Os teus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais selvagens da terra, e não haverá quem os possa enxotar. O Senhor te castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas de sarna, males para os quais não descobrirás a cura. O Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Andarás sobre a luz do meio-dia, tateando as voltas, sem rumo, como um cego nas trevas. Não encontrarás prosperidade em nada que realizares. Dia após dia sereis oprimidos e extorquidos, sem que ninguém te possa salvar. Esposar-te-ás como mulher, porém não terás relações sexuais com a tua noiva.
Edificarás uma casa, contudo não habitarás nela. Plantarás uma vinha, mas não provarás dos seus frutos. O teu boi será abatido diante dos teus olhos, porém da carne não te alimentarás. O teu jumento te será arrancado à força e não será devolvido. As tuas ovelhas serão entregues aos inimigos e ninguém as salvará. Os teus filhos e as tuas filhas tomados como escravos e levados para servir a outros povos, e os teus olhos se consumirão a espada deles, dia após dia, sem que te seja possível erguer uma só mão para fazê-los regressar. Uma nação que não conhece comerá aquilo que a terra e o teu trabalho árduo produz, e sofrerás a mais cruel das opressões todos os dias da tua vida na terra. Então te enlouquecerás diante de tudo que os teus olhos vires. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te posso curar, desde a ponta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará também o rei que te governar a uma nação que tu e teus antepassados nunca conheceram. Lá prestarás culto a deuses estranhos, ídolos de madeira e de pedra. Serás assim motivo de pavor e escândalo, objeto de escárnio e riso para todas as nações por onde o Senhor os conduzir. Lançarás muitas sementes ao campo de tua terra, no entanto colherás quase nada, porque os gafanhotos as devorará. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque os vermes comerão. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém nem te poderás ungir com azeite, porquanto as tuas azeitonas cairão antes de amadurecer. Gerarás filhos e filhas, mas não ficarão contigo, porque estrangeiros os levarão para servir no cativeiro. E chamas de gafanhotos se apoderarão de todas as tuas árvores e plantações da terra. O estrangeiro que está no meio de ti progredirá e terá mais sucesso todos os dias, enquanto tu regredirás a cada momento mais e mais. Ele te emprestarás a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será considerado como cabeça entre as nações do céu da causa. Portanto, todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas completamente destruído, porquanto não vistes a voz do Eterno teu Deus para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos que te ordenou. Estas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para os teus descendentes por todas as gerações futuras. Considerando que não quisestes obedecer e servir ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo que Ele provera para teu usufruto, então servirás ao teu inimigo, que o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre o teu pescoço até exterminar-te. O Senhor tratará de terras muito distantes dos confins da terra, uma nação pagã que se levantará contra ti como a águia em mergulho, nação cujo idioma não conseguirás entender, povo de aparência feroz, sem respeito nem pudor pelos piedosos, tampouco qualquer misericórdia para com os jovens. Esta nação devorará as crias dos teus animais e as plantações da tua terra, até que sejais completamente destruídos. Ela não te deixará sobrar nenhuma porção de trigo, vinho ou azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos teus rebanhos, até que sejam totalmente arruinados. Este povo sitiará todas as cidades da tua terra, até que caiam os altos muros fortificados, nos quais colocas tua confiança. Sitiarás igualmente todas as tuas cidades em toda a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede. Por causa do tremendo sofrimento que o teu inimigo te submeterá durante aquele terrível cerco, serás obrigado a comer o fruto do teu próprio ventre, a carne dos teus próprios filhos e filhas que o Senhor, o teu Deus, te deu. Até mesmo o ser humano mais fraterno e educado entre todos os membros do teu povo não demonstrará a menor compaixão do seu irmão, da mulher do que ama, dos filhos que sobrevivem, de modo que não repartirá com nenhum deles ao menos um pedaço de carne dos próprios filhos que estiver devorando, pois nada lhe sobrará devido aos muitos sofrimentos que o teu adversário te afligirá durante a grande e devastador cerco de todas as tuas cidades. Do mesmo modo, a mulher israelita mais gentil e delicada entre todas as de teu povo, tão fina e educada que não ousaria tocar a terra com a planta do pé, o seu olho se tornará maligno para com o marido, a quem ama, e com o próprio filho e filha, não lhes entregando nem a placenta do ventre, nem os filhos que gera,
porquanto a verdadeira intenção dela é devorá-las secretamente durante aquele horrível cego em meio aos grandes sofrimentos que o teu adversário desferirá nas tuas cidades. Porquanto não seguires fielmente todas as palavras desta Torá, lei, escrita neste livro, não amarem reverentemente este nome glorioso e terrível, Yahvé o teu Deus, então ele enviará como castigo pestes horríveis sobre ti e sobre teus descendentes, desgraças terríveis e prolongadas, doenças graves e crônicas. Ele enviará contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegará a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga, que não estão escritos no livro desta lei, até que sejas absolutamente arrasada. Assim, restará apenas um pouco de vós e número de homens, vós que eres no passado tão numerosos quanto as estrelas do céu, porque não destes ouvidos à palavra do Senhor teu Deus. Do mesmo modo como foi agradável a Yahvé fazer-te prosperar e te multiplicar em número, também lhe será agradável destruir-te e fazer-te perecer. Sereis, pois, desarraigados da boa terra em que estão adentrando, para dela tomar posse. Então Yahvé te dispersará por todos os povos, de um extremo da face da terra ao outro, e aí servirás a deuses estranhos, que nem tu nem teus antigos pais conheceram, feitos de madeira e de pedra. Em meio a essas nações pagãs jamais terás paz e tranquilidade, e a planta dos teus pés não encontrará um só lugar para descansar. Lá Yahvé te deixará com o coração desesperado, olhos exaustos e aflitos, de tanto esperar e alma ociosa. Viverás em constante incerteza, cheio de medo e terror, dia e noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Ao raiar do dia pensarás, quem me dera fosse noite. Ao pôr do sol dirás, quem me dera fosse dia, por causa do pavor que se apoderará do teu coração e pelo flagelo que os teus olhos contemplarão. E Yahvé vos fará retornar ao Egito de barco ou pelo caminho do qual te dissera, nunca mais o vereis. Lá sereis postos à venda para os teus inimigos, como meros escravos e escravas, e mesmo assim não haverá quem os queira comprar. São estes os termos da aliança que Yahvé ordenou que Moisés estabelecesse com os israelitas nas terras de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no monte Sinai e Horebe. Moisés convocou toda a nação de Israel e declarou: tendes contemplado tudo o que Yahvé realizou na terra do Egito contra Faraó, a multidão dos seus servidores e contra a sua terra. As grandes e maravilhosas provas que os vossos olhos observaram, todos aqueles sinais de prodígios magníficos. Contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ver e ouvir com discernimento. Durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Não tiveste pão para comer, nem vinho ou outra qualquer bebida fermentada para beber, a fim de que pudesse chegar à compreensão que eu sou Yahvé, o vosso Deus. Mais tarde, quando fostes trazidos até este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, partiram ao nosso encontro para a guerra, mas vós os venceste. Conquistamos a terra deles e a demos como herança às tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés. Portanto, observai fielmente as palavras desta aliança, e coloque-as em prática para seres prósperos e bem-sucedidos em tudo que realizares. Hoje todos vós vos colocastes diante de Yahvé vosso Deus, os líderes das vossas tribos, anciões e autoridades, e todos os demais homens que habitam em Israel, juntamente com os seus filhos e as suas mulheres, inclusive os estrangeiros que vivem nos teus acampamentos, cortando lenha e transportando água para vosso abastecimento. Estais, pois, aqui reunidos para entrar em aliança com Yahvé, pacto com a imprecação que o Senhor teu Deus assume contigo a partir deste momento, para que hoje te confirme como seu povo e que ele próprio seja reconhecido por vós como teu Deus, conforme te prometeu e jurou aos teus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não estou afirmando esta aliança e este pacto sob juramento somente convosco, os que aqui estão presentes neste momento, solene na presença do Senhor, nosso Deus, mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje. Sim, vós bem conheceis de que modo vivíamos na terra do Egito e como passamos em meio às nações que atravessaste. Observaste os demais e ídolos abomináveis, feitos de madeira, pedra, prata e ouro. Zeres para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor nosso Deus,
para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha produzir planta venenosa e muitas amarguras. Portanto, se uma pessoa cujo coração se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, ouvir as palavras de pacto sobre juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: agora estarei seguro, haverei de ter paz andando conforme bom parecer do meu coração, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais disporá a perdoar a tal pessoa. A sua ira e os seus zelos se acenderão contra essa transgressão, e todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela. E o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. E para seu infortúnio, o Senhor a separará de todas as tribos de Israel, para que sofra ainda maior desgraça de acordo com todas as maldições estipuladas na aliança escrita no livro da Torá, lei. Os vossos filhos e os vossos descendentes e os estrangeiros que chegarem de terras longínquas testemunharão as desgraças que haverão caído sobre esta terra e as doenças com que o Senhor a terá castigado. Toda nação se transformará num deserto abrasador de enxofre e sal. Nada que fosse semeado sobre a terra germinará, nenhuma vegetação brotará ou se desenvolverá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que Yahvé destruiu com grande ira e furor. Todas as nações questionarão: por que o Senhor praticou tamanha violência contra esta terra? Por que tanto ódio e tanto furor? Contudo, a resposta será: foi porque este povo desprezou a aliança de Yahvé, o Deus de seus pais, desde a antiguidade, a aliança estabelecida com eles quando os libertou e tirou do Egito. Eles preferiram cultuar e servir outros deuses e se prostraram diante deles, desde que eles não conheciam de poderes que o Senhor jamais lhe permitiu buscar e que eles demonstraram nulos. Foi por este motivo que a terrível ira do Senhor se acendeu contra esta terra, fazendo sobreviver toda a maldição descrita neste livro. E Yahvé os arrancou do próprio solo com ira, furor e grande ódio, e os tirou numa outra terra, como hoje se pode constatar. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus, o saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas as palavras desta Torá, lei. Salmos 93. Reina o Eterno, vestido de soberana majestade. Sim, toda força e poder o reveste. O universo está seguro e não se abalará. Desde a antiguidade o teu trono está firme, tu existes desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta a voz de suas águas fragorosas. Levanta os rios do seu bramido. Entretanto, o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que a força das grandes águas, do que os poderosos vagões do mar. Os teus mandamentos permanecem inalterados, e a tua fidelidade dura para sempre. A santidade é o ornamento eterno da tua casa. Atos 17. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governadores da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui.
e Jason os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram bem, como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte, e sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos, epicureus estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar essa tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estáis nos apresentando pensamento estranho, e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração. E encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois exatamente é este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe, e o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, nem como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade buscasse e provavelmente que, tateando, pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também vos descendeste. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante à imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e a idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Porquanto determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que, para isso, estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos em uma outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas.